1 aos Tessalonicenses 4, de 1 a 8. Ouçamos a leitura. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebestes, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais. Porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Pois essa é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus, e que nessa matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor, contra todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Portanto, porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Dessarte quem rejeita essas coisas não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Vamos orar pela iluminação do Espírito Santo nesse momento. Ó Deus, Tu que nos dás o Espírito Santo, conceda que esse Espírito nos conduza na compreensão da Tua palavra, que ele traga convencimento, quebrantamento, disposição para mudança, encorajamento, forças para mudar a todos aqueles que aqui nessa noite precisam ouvir esta palavra. Dá-nos, ó Deus, crescermos no conhecimento do Senhor. Abençoa o Teu povo com santidade. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Os pecados na área sexual, eles são responsáveis por grande parte dos problemas que acontecem nos casamentos. Divórcio, separação, infelicidade em geral, quase sempre por detrás está algum tipo de desvio na área sexual. E também é uma área em que os jovens e solteiros estão cada vez mais vulneráveis. E o fato de que nós somos cristãos, frequentamos uma igreja, somos membros de uma igreja, isso não nos deixa imunes à grande pressão que existe na cultura e que nos chega, independentemente daquilo que nós cremos, através das mídias sociais, dos meios de comunicação, da literatura, do convívio com os amigos na escola, do ensino dos professores, enfim, todo tipo de não há um único tipo de comunicação que não tenha sido contaminado e tenha se prestado ao serviço da impureza. Então, essa área da sexualidade é sempre uma área potencialmente perigosa, explosiva, e nós precisamos, de vez em quando, estar falando sobre isso aqui na igreja. Então, esse é o tema do que nós vamos falar aqui nessa noite. Eu estava curioso, o que é que... Eu já sabia, fazia algum tempo que eu não tinha lido, aí fui dar uma olhadinha, estava vendo até agora, o que é que a nossa confissão de fé da Igreja Presbiteriana, a confissão de fé de Westminster, ela tem uma seção sobre os 10 mandamentos. Então, a seção é assim: o que é que diz o primeiro mandamento? O primeiro mandamento diz isso. O que é que o primeiro mandamento proíbe? O primeiro mandamento proíbe isso. O que é que o primeiro mandamento ordena? O primeiro mandamento ordena isso. Então, eu fui dar uma olhadinha no 7º mandamento. Qual é o 7º mandamento? Não adulterarás. Quais são os deveres exigidos no 7º mandamento? Os deveres exigidos no 7º mandamento são castidade no corpo e na mente e nas afeições, nas palavras e no comportamento. Essa palavra castidade é meio fora de moda, né? Quer dizer pureza, santidade. A preservação da castidade ou da pureza em nós mesmos e nos outros. Vigilância sobre os olhos, e não tinha internet naquela época, tá? Vigilância sobre os olhos e todos os nossos sentidos. A temperança, a conservação da sociedade de pessoas castas. Isso quer dizer o seguinte: procurar como teu amigo gente decente. É isso que significa. A modéstia no vestuário. Naquele tempo não tinha mini saia nem pra que saia, e ele já dizia aqui, não é? A modéstia no vestuário. O casamento daqueles que não têm o dom da continência, ou seja, se você não tem o dom de ficar solteiro, você tem que casar, senão você está tentando a Deus, não é? Está tentando a Deus. O amor conjugal e a coabitação, ou seja, para aqueles que são casados, ter relacionamento sexual com regularidade. O trabalho diligente em nossas vocações. Então, os autores da confissão de fé já sabiam que o preguiçoso é o cara que tem mais possibilidade de se meter em encrenca sexual. O desocupado. Não é? Porque se ele está trabalhando, então por isso que ele diz: como é que eu faço para não adulterar? Trabalhe, meu irmão. Arruma um emprego, não é? Vá trabalhar. Empregue o seu tempo, porque se você, como diz o provérbio popular, oficina vazia... Não, ao contrário, mente vazia, oficina do diabo. Eu estou ruim para provérbio, né? Depois eu conto um que eu disse no culto das 5. Evitar todas as ocasiões de impureza e resistir às tentações. É tudo isso que o 7º mandamento manda. Não adulterarás significa tudo isso aqui.
Aí vem, e quais são os pecados proibidos no 7º mandamento? Não adulterarás. Aí ele diz, os pecados proibidos, além da negligência desses deveres exigidos, são adultério, fornicação. Fornicação é o relacionamento sexual entre pessoas não casadas, entre namorados, por exemplo. Rapto, incesto, rapto aqui é o estupro, né? Rapto, incesto, sodomia, que é o homossexualismo, e todas as concupiscências desnaturais, todas as imaginações, pensamentos, propósitos e afetos impuros, todas as comunicações corruptas ou torpes, ou ouvir as mesmas, ou ouvir as mesmas. E nesse tempo não tinha WhatsApp, isso aqui é do século XVII. E eles já diziam, ó, é pecado você ficar ouvindo o que você não deve e passar essas coisas adiante. E estão dizendo que o presbiteriano não é profeta, né? É evidente, né, que o cara era profeta. Ao escrever isso, parece que ele está vendo hoje. Os olhares lascivos, sabe o que é olhar lascivo? Eu não sei imitar porque eu não sei o que é. Mas deve ser você olhar assim e com os olhos você já está tendo relação sexual. Tem outro nome para isso. Você olhar para aquela pessoa e você já se imaginar na cama com ela, né? É o olhar de lascívio. O vestuário imoderado. A proibição de casamento lícito, ou seja, o casal quer casar, aí papai diz, não casa de jeito nenhum. Mas é lícito casar, tem idade para casar, tem condição de casar, aí retarda o casamento e um namoro de 10 anos, você sabe no que é que dá, né? Proibição de casamento lícito e a permissão de casamento ilícito, permitir ou tolerar bordel. Então, meu irmão, se você é dono de um motel, pode vender, você não vai ser membro da igreja, não. Frequentar o bordel, que é o motel, votos embaraçadores de celibato, de repente você chega e faz um voto assim diante de Deus, eu não vou me casar, vou ficar solteiro, e você não tem um dom para isso. Aí de repente, quando você menos espera, virou a esquina, está a tentação ali e cai. A demora indevida de casamento, atenção senhores noivos, a secretária da igreja vai ligar para vocês, para saber o tempo de noivado, né, e nós vamos conversar com aqueles que já estão noivos há muito tempo, né? Então aguarde a ligação, estou zoando. O ter mais de uma mulher ou mais de um marido ao mesmo tempo é a bigamia, o divórcio ou o abandono injusto, a ociosidade, a glutonaria, a bebedice, a sociedade impura, cânticos, livros, gravuras, danças e espetáculos que provocam a impureza ou atos de impureza, quer em nós mesmos, quer nos outros. Está aqui a lista. Tá? É a confissão de fé da nossa igreja. Para os oficiais da igreja, é aquela confissão de fé que na hora de você se tornar diácono, presbítero ou pastor, você diz que você aceita como sendo a correta interpretação da palavra de Deus. E os membros da igreja presbiteriana, eles sabem que é isso que a igreja presbiteriana acredita com relação à ética e à moralidade. Portanto, o que eu vou falar nessa noite aqui não somente está dentro da Escritura, que é o mais importante, porque nós consideramos que a Bíblia ela está acima dos nossos documentos de fé, mas também está dentro dos nossos documentos de fé. Faz parte da ética da Igreja Presbiteriana, essas coisas que eu vou falar nessa noite. Muito bem, então vamos lá. Paulo escreveu essa passagem que nós lemos, primeira carta aos Tessalonicenses 4, de 1 a 8, dentro da parte prática da carta dele, né? Ele tinha fundado a igreja na cidade de Tessalônica, numa de suas viagens missionárias, que está mencionada lá em Atos capítulo 17, de 1 a 9, depois você dá uma lidinha. Você vai ver que Paulo chegou ali, pregou o evangelho, uma igreja formou-se, mas tinha muita perseguição. E ameaçado de perder a vida, Paulo então sai da cidade. Não era tempo ainda dele dar a sua vida pelo evangelho, tinha muito trabalho para fazer, então ele sai da cidade para não morrer. E fica querendo voltar lá. Ele tinha passado no máximo 2 meses, o mais provável alguma coisa entre 1 mês e meio na cidade. Foi só o tempo que ele teve com aqueles novos convertidos, não é? E ele desejava voltar para instruir aqueles irmãos. O trabalho mal havia começado. Mas ele não conseguiu voltar, finalmente ele mandou Timóteo, que era um ajudante seu. Timóteo consegue chegar até a cidade, obtém notícias da igreja, a igreja está bem, os irmãos estão firmes, eles estão com saudade de Paulo, eles entenderam porque é que Paulo tinha que sair, mas eles ainda ficaram, né, eles dizem que Paulo ficou devendo alguns ensinos, tinha coisas nas quais eles precisavam progredir. As informações de Timóteo estão aí no capítulo 3, verso 6. Paulo então escreve essa carta para a igreja, ele não podia estar lá, mas a carta com certeza chegaria lá, era para ser lida na igreja. Na carta Paulo explica outra vez a sua saída, fala do amor que ele tem por aqueles novos convertidos, fala dos planos que ele tem para visitá-los outra vez e trata de alguns assuntos que ficaram não terminados. Ele fala de escatologia, da segunda vinda de Cristo, do nosso encontro com o Senhor nos ares, ele fala do amor fraternal, como é que ele deve ser praticado, e ele fala de santidade, que era um assunto que ele tinha começado, mas não deu para terminar porque ele teve que fugir da cidade. E agora, na carta,
ele continua esse assunto aqui no capítulo 4, que nós começamos a ler com os irmãos. Aqui nessa passagem, Paulo trata particularmente da pureza sexual que devia marcar os cristãos. Eu quero dividir a passagem em 3. Nós vamos ver primeiro o que Paulo diz a respeito da vontade de Deus para os Tessalonicenses em geral, que é a santidade. Depois, em segundo lugar, como Paulo diz, como Paulo toma o tema geral da santidade e aplica em particular a sexualidade, e aí ele dá 3 orientações e 4 motivações. E nós vamos encerrar então com algumas aplicações práticas para nós. Então vamos lá, primeiro, a questão da santidade ou da santificação como sendo a vontade de Deus para os cristãos. Aí nos versos 1 a 3, o apóstolo Paulo lembra aos Tessalonicenses que quando ele esteve lá a primeira vez, aquele 1 mês e pouco, ele trouxe muitas instruções a respeito de como aqueles crentes novos deveriam agradar a Deus. Olha o que Paulo diz, verso 1. Finalmente, irmãos, o finalmente aí está introduzindo o final da carta, né? Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebestes, quanto à maneira porque deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais. Olha o que ele diz no verso 1. Irmãos, eu exorto a vocês, eu rogo a vocês, eu exorto a vocês em Jesus, que vocês continuem fazendo aquilo que eu ensinei para vocês. Verso 1. O que vocês receberam de mim, de como vocês deveriam viver e agradar a Deus. Eu sei que vocês estão fazendo isso porque Timóteo me deu, final do verso 1. Mas eu quero que vocês continuem progredindo, porque tem muita coisa ainda para fazer. No verso 2, porque vocês já sabem, vocês não são inocentes, vocês já estão inteirados de todas as instruções que eu dei. Quando eu estive aí com vocês, eu falei a vontade de Deus para vocês, de que maneira vocês devem agradar a Deus. Timóteo me disse que vocês estão fazendo isso, estou muito feliz, mas vocês têm que progredir. Por isso, então, eu vou trazer mais informações para vocês sobre como deve ser a conduta de vocês. E aí ele entra no verso 3. Essa é a vontade de Deus para vocês, a vossa santificação. Aqui ele resume todas as instruções éticas que ele deu durante aquele tempo curto que passou com eles. A vontade de Deus, como eu disse a vocês, como eu instruí vocês durante o tempo que eu estive aí, a vontade de Deus para vocês é a santificação. A palavra santificação é uma palavra grega, ela vem de uma palavra, é a tradução de uma palavra hebraica, que literalmente significa separar. Uma pessoa que é santa é uma pessoa separada. O processo de santificação na Bíblia é aquele processo em que o cristão cada vez mais se separa do mundo e das coisas erradas que há no mundo, e mais ele se consagra a Deus e às coisas que são de Deus. É um processo que dura a vida toda. É um processo que consiste de aprendizado, de crescimento. Existem falhas, existem altos, existem baixos, existem acertos, existem erros, mas é um processo. E a vontade de Deus para nós é exatamente isso, é esse processo de santificação. Ou seja, Deus mandou Jesus Cristo ao mundo para morrer pelos nossos pecados, Ele nos deu o seu Espírito Santo, Ele nos deu uma nova natureza, Ele nos deu a Bíblia, Ele nos colocou em comunhão com os irmãos, na comunhão dos santos, para que nós nos ajudássemos mutuamente, para que nós vivêssemos uma vida onde cada vez mais a gente se separe do pecado e cada vez mais a gente se consagre a Deus. Essa é a vontade de Deus, a nossa santificação sempre. Se você chegar para mim e perguntar, pastor, qual será a vontade de Deus para mim? Que eu seja médico ou que eu seja advogado? Essa resposta eu não tenho, porque isso faz parte dos desígnios secretos de Deus. Isso não está revelado na Bíblia. Mas eu sei que está revelado na Bíblia que a vontade de Deus para você é que você seja santo. Então isso funciona como uma espécie de orientação. A profissão ou a vocação que você vai escolher, ela tem que ser uma vocação onde você possa ser santo. Então já desista de comprar aquele motel, ou aquela casa de balada, ou aquela empreitada onde você certamente vai estar praticando o que é errado. Então, só de saber que a vontade de Deus é que você seja santo, já vai ajudar você a escolher a sua profissão, né? E é claro, algumas profissões aí certamente não encaixam dentro da vontade de Deus. Então, eu não sei, não me pergunte, eu não posso dizer, né, o que é a vontade de Deus com relação à sua vocação. O que é que você vai ser, o que é que você vai escolher, que vestibular você vai fazer. Mas eu sei de uma coisa, que o que quer que você escolha, Deus tem um princípio, uma orientação. Você tem que ser santo. Ele chamou você, essa é a vontade de Deus, a sua santificação em todas as áreas da vida. Mesma coisa se você perguntar assim, pastor, eu não sei se eu caso com Maria ou com Zefa, né? Eu não sei se caso com Maria ou com Zefa. Eu também não sei se Deus quer que você case com Maria ou com Zefa, mas uma coisa eu lhe digo, você certamente vai casar com uma mulher que vai lhe ajudar a ser santo.
Você não vai casar com uma mulher que vai ser um tropeço na sua vida e que vai lhe trazer tentações e vai fazer pressões e influências que vão prejudicar tremendamente o seu relacionamento com Deus. Então, eu não sei os detalhes da sua vida. Nesse ponto, essa vontade de Deus faz parte da sua providência e uma vontade misteriosa. Mas uma coisa eu sei, a vontade revelada, geral de Deus para a sua vida é que você seja santo. Essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. Sobre isso não existe a menor dúvida. A menor dúvida. Em seguida, o apóstolo Paulo dirige esse assunto especificamente para a área sexual. Ele traz 3 direções de Deus, da parte de Deus, sobre a santidade na área sexual, e que estão aí nos versos 3 até 6. No verso 3, ele vai dizer a primeira orientação, que é que nós nos abstenhamos da prostituição. A segunda é, verso 4, que cada um de nós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, e não com desejo de lascívia. E a terceira é que nesse assunto de sexualidade ninguém ofenda ou defraude o seu irmão. São 3 orientações que o apóstolo Paulo está dando aqui. Esse é um assunto extremamente importante, eu volto a dizer, e ele também é bastante atual. Não faz muito tempo eu estava conversando com um rapaz evangélico. Ele se converteu depois de adulto, né? Depois de grande, né? Ele já tinha tido uma vida muito imoral e ele resolveu que ele queria viver agora certo. Se ele fosse namorar, ele iria namorar para casar, e o namoro cristão, namoro bíblico, não é? E ele disse: pastor, eu estou com um problema, porque arrumei 2 namoradas, todas as 2 evangélicas, e acabei com todas as 2 porque elas queriam ter sexo antes de casar. Eu disse: meu irmão, eu acho que eu vou ficar sem namorar. Eu disse: sim, meu irmão, fica sem namorar e vai orando, porque está difícil, mas você vai encontrar. Está nesse nível. Essas orientações, portanto, elas são extremamente apropriadas. Então vamos lá para a primeira que o apóstolo Paulo coloca aqui. Verso 3. Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. O que é que isso significa em termos práticos? Primeiro, que vos abstenhais da prostituição. A palavra que foi traduzida aqui como prostituição, ela é a palavra grega porneia, que é uma palavra muito conhecida, não é? De onde vem a palavra pornografia, pornográfico, pornô, vem dessa palavra porneia. Ela, na verdade, não significa prostituição como foi traduzido aqui. Ela significa imoralidade sexual. Só que imoralidade sexual compreende uma série de atitudes erradas, entre elas a prostituição. Então, os nossos tradutores entenderam que Paulo está usando a palavra porneia aqui no sentido de prostituição. Mas a palavra porneia significa fornicação, que é o relacionamento sexual entre pessoas solteiras, pessoas que não são casadas, por exemplo, namorados, né, que vão para a cama. Então, eles estão cometendo fornicação. Adultério, que é ter relações sexuais com alguém que não é o seu cônjuge. Prostituição, que é fazer qualquer uma destas coisas, mas a motivação é o dinheiro, e uma série de outros desvios, inclusive contemplados no Antigo Testamento, lá especialmente no livro de Levítico, há uma série das chamadas relações ilícitas, que são mencionadas lá. O Novo Testamento também tem uma série uma lista disso, e nós já mencionamos também aqui na Confissão de Fé, estupro, incesto, sodomia e uma série de outras coisas. Todas essas imoralidades, elas são cobertas pela palavra porneia, que é a palavra que aparece aqui. Então, Paulo está dizendo assim: a vontade de Deus é que você seja santo. 2 pontos. Que você se abstenha de todo tipo de imoralidade sexual. Abster-se significa exatamente isso, né? Evitar, talvez essa seja a melhor palavra. Você evitar toda forma de imoralidade sexual. Essa é a vontade de Deus para você. O que Paulo está dizendo aqui é alguma coisa que colocava os tessalonicenses contra a cultura da sua época. No mundo greco-romano, a porneia era extremamente comum, a imoralidade. Os homens casados tinham amantes, era comum um dono de casa, além da sua esposa, ele ter amantes, escravas ou concubinas na área sexual, rapazes que eram iniciados na vida sexual aos 16 anos e pouco. Esses homens pegavam essas crianças de 16 anos e levavam como se fossem pupilos e os iniciavam sexualmente. Você já imagina o que é que acontecia ali. Então isso era comum na cultura greco-romana, onde esses tessalonicenses estavam inseridos. Tessalônica era uma grande cidade de uma província romana, debaixo da influência greco-romana, da filosofia grega, dos costumes romanos. Então, esses novos convertidos, eles tinham vivido essa vida de imoralidade, de impureza, de todo tipo de sem-vergonhice que a gente pode imaginar. E agora Paulo os coloca contra a maré, dizendo: a vontade de Deus é que vocês se abstenham de todo esse tipo de imoralidade que caracteriza a cultura em que vocês vivem. Essa é a vontade de Deus para vocês.
Nem sempre a vontade de Deus é a vontade do mundo. Aliás, quase nunca. O mundo caído, perdido em ofensas e pecados, um Deus santo, naturalmente a vontade dele sempre bate e confronta a maneira de ser do mundo. Mas ser cristão significa exatamente isso. E o papel da igreja não é chegar perto do mundo, parecer com o mundo, mas dar testemunho contra o mundo. Nessa época em que o casamento é cada vez mais desvalorizado, que a pureza, hoje em dia o rapaz crente dizer que é virgem na escola, imagina um menino de 17 anos na escola dizendo para os coleguinhas, eu sou virgem. O bullying que esse menino vai sofrer. A menina também. Então é esse o ambiente que nós vivemos. Ambiente que nós vivemos. Mas ainda assim, não importa o que a cultura diga, não importa o que o mundo diga, a palavra de Deus diz, essa é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vocês se livrem de toda forma de impureza sexual. Essa é a primeira orientação. A segunda, está aí nos versos 4 a 5. Paulo diz, continuando, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como gentios que não conhecem a Deus. Possuir o próprio corpo em santificação e honra. Aqui nós temos um probleminha de tradução. A palavra possuir, o verbo possuir, na língua grega, ele pode ser traduzido como ter, obter ou manter. E a palavra que foi traduzida aqui como corpo, está vendo aí, ó, que cada um de vós saiba possuir, esse verbo tem alguns sentidos, o próprio corpo, essa palavra corpo no original, significa literalmente vaso, é a palavra que está lá no original, que vocês saibam possuir, ter, obter o seu próprio vaso em santificação e honra. E aí, naturalmente, os tradutores têm que saber o que é que Paulo queria dizer com a palavra vaso aqui. E só tem duas opções. Primeiro, Paulo está se referindo ao nosso corpo, porque há um sentido em que o corpo é o nosso vaso, é onde nós habitamos, é com ele que nós nos relacionamos, e é ele que nós oferecemos a Deus para ser um vaso útil no serviço de Deus. Então, por isso, os nossos tradutores aqui, da Almeida, optaram por essa interpretação e traduziram o vaso por corpo, e então o sentido aqui do verso 4 é, essa é a vontade de Deus, a vossa santificação, que cada um de vocês saiba usar o seu corpo de maneira santa e honrada. Ou seja, isso significaria que você não entrega seu corpo a todo mundo. Que você não vai usar o seu corpo para fazer o que é errado. Que você não vai deixar alguém tocar o seu corpo que não tenha direito de fazer isso por legítimo casamento. Que você não usará os membros do seu corpo como membros da impureza e da imundícia. Então é nesse sentido que o crente ele tem que saber usar o seu corpo de maneira santa e de maneira honrada, e não como os pagãos que usam o seu corpo para obter prazer, entregam o seu corpo a qualquer pessoa e a muitas pessoas, de qualquer maneira, em qualquer lugar, de qualquer forma, desonrando o corpo, o vaso que Deus nos deu. Compete ao cristão, então, saber possuir o seu vaso, o seu corpo, em santificação e honra. Esse seria o primeiro sentido, se essa é a interpretação correta aqui, se a tradução está correta. Mas a segunda é que a palavra vaso pode significar esposa. Pode significar esposa. E aqui o sentido seria esse, que cada um de vós, casado naturalmente, não é, saiba ter a sua esposa ou manter a sua esposa de maneira santa e honrosa. Vocês que têm aí a nova versão, a nova tradução na linguagem de hoje, ou a nova versão internacional, vocês vão ver que eles já optaram por essa tradução, ou lá na nota de rodapé tem uma notinha dizendo que essa tradução também é possível. Que em vez de ser possuir o próprio corpo, seria ou obter uma esposa, ou manter uma esposa de maneira santa e irrepreensível. O que é que isso significaria? Paulo estaria dizendo então aos casados que a vontade de Deus no que respeita à santidade sexual é que no casamento eles usem ou tenham relações com sua esposa de maneira santa e de maneira honrosa. Porque não é verdade o que diz por aí, que dentro das quatro paredes o casal pode tudo. Isso é o que diz aí, não é? Isso é o que diz aí. Mas há limites colocados pela palavra de Deus. Casamento também não é liberou geral. Há limites também colocados pela palavra de Deus. E aí, nesse caso, Paulo estaria se referindo a isso aqui. Que você saiba se relacionar com a sua esposa, com o corpo dela, o vaso que é o corpo da sua esposa, de uma maneira santa e honrada. Os nossos tradutores preferiram a primeira opção, que eu acho que também é mais correta, porque ela é mais ampla e engloba a segunda. Porque manter o corpo em santidade e honra, se eu sou casado, isso significa também no meu casamento e no relacionamento com a minha esposa, por isso a gente fica com a primeira opção, a tradução da Almeida, nós entendemos é a mais correta. O que importa para nós é que aqui você tem a segunda orientação. Qual é a vontade de Deus para nós? É a santificação. Na área sexual, em primeiro lugar, que você se livre de toda forma de impureza sexual. Segunda, que você saiba usar o seu corpo da forma correta. Notou aqui a palavra saber? No verso 4.
que cada um de vós saiba, porque exige conhecimento fazer isso. Não é intuitivo. Se você deixar a intuição levar você vai estar usando seu corpo para fazer um monte de bobagem e porcaria por aí. Então você precisa saber o que é que Deus diz na Bíblia sobre como eu devo usar o meu corpo, com quem eu posso usar, para fazer o quê, quando. É necessário que você saiba disso. Então é alguma coisa intencional. Você vai procurar saber, você vai estudar, você vai procurar ajuda, mas você vai dizer: Deus, eu quero ser santo, e eu sei que para fazer isso eu tenho que saber, eu tenho que estudar, eu tenho que me dedicar, senão eu não vou saber como agir em determinadas circunstâncias. Quando o meu namorado chegar para mim e dizer: me dá uma prova de amor, vai para a cama comigo, como é que eu respondo para isso? Então você precisa saber o que é que você vai dizer para ele. Tipo assim, você sabe que o verdadeiro, se você me amasse de verdade, você ia esperar por mim. Você sabe disso, né? Se você me ama de verdade, você vai esperar por mim. Então não é amor isso que você está dizendo. Bom, vamos para o terceiro ponto aqui do apóstolo Paulo, que está no verso 6. Ele diz que nessa matéria, a matéria aqui é todo esse assunto que ele vem tratando, e que nessa matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão. Então o que seria defraudar? Ofender é fácil, né? A gente sabe o que é, mas defraudar. Defraudar significa você enganar uma pessoa, tirar proveito de uma pessoa. Talvez seja a melhor frase, não é? Você tira proveito de uma pessoa, você enganar uma pessoa e tirar alguma coisa dessa pessoa para o seu próprio benefício, alguma coisa que não lhe pertence. Aplicado ao que Paulo está dizendo aqui, defraudar o irmão seria, por exemplo, você chegar para se você é homem, você chega para uma irmã da igreja e você engana aquela irmã, ilude aquela irmã, talvez com promessa de casamento, promessa de fidelidade, declaração de amor, mas no fundo o que você quer é levar ela para a cama. Ou vice-versa, uma moça que faz a mesma coisa com o rapaz. Chama-se defraudar, dar uma falsa esperança, tirar alguma coisa que não lhe pertence, através do erro e através do engano. A mesma coisa pode ser aplicada no casamento, e aí o adultério seria a expressão, né, prática da defraudação no casamento. Ninguém defraude a seu irmão nessa matéria. Ninguém defraude a seu irmão nessa matéria, ou seja, não engane. Não engane. Aí você diz assim: ah, pastor, mas na verdade, né, os dois fizeram isso de consentimento mútuo, né? Sim, então é defraudação mútua. Está errado os dois do mesmo jeito. Estão se iludindo com ideias do tipo assim: sexo é permitido, sexo é bom, casamento é coisa de ultrapassada, retrógrada. Teologia reformada com linguagem acessível e respostas bíblicas para temas atuais? Garanta já o seu. Links na descrição. Retrógrado, fascista, homofóbico, direto, ou cansado de ouvir isso aí. Vai dizer isso aí: pastor, essa sua ética, ela já não bate mais com o mundo atual. E o pior é que tem muito evangélico que diz isso. Evangélicos que fazem esses comentários, né? Que fazem esses comentários assim. Eu não me interesso o que é que eles pensam, se é antigo, velho, ultrapassado ou não. Eu sei, na verdade, que é muito atual, porque é de Deus isso aqui. Portanto, é atualíssimo, muito verdadeiro. Que nesse assunto ninguém defraude seu irmão, não engane. Tipo assim, tendo relações antes do casamento. Isso é defraudação, isso é fornicação. Não tem como justificar isso. Agora Paulo dá 4 encorajamentos, ou 4 motivos para você fazer o que ele está dizendo aqui. O primeiro está ainda no verso 6, final do verso 6 ele diz assim, eu vou ler o verso todo que faz sentido melhor. Nessa matéria, ninguém ofenda nem defraude ao seu irmão. Aí vem o motivo, a palavra porque introduz o motivo. Porque o Senhor, contra todas essas coisas que ele acabou de escrever, o Senhor, contra todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, Ele é o vingador. Esse é o primeiro motivo que Paulo dá para que você não defraude seu irmão, para que você use o seu corpo da forma correta e para que você se livre de toda forma de imoralidade. É que Jesus Cristo é vingador destas coisas. Mas como vingador? Ele é ofendido pessoalmente com isso? Sim. Jesus se sente ofendido pessoalmente com isso. Por isso que ele diz, eu vou me vingar disso. Mas em que sentido a imoralidade é uma ofensa pessoal a Jesus Cristo? Ora, o nosso corpo é o quê? Membros de Cristo, não é? Não é isso que a Bíblia diz? Não sabeis que o vosso corpo, que os vossos membros são membros de Cristo, que habitam em vocês pelo Espírito Santo? Então toda imoralidade é uma ofensa direta contra Jesus Cristo. E Paulo já tinha explicado isso aos Tessalonicenses quando esteve lá, não foi? Ele diz aqui, eu já avisei para vocês, já testifiquei, Cristo é vingador dos pecados na área sexual que o crente comete. Ou seja, ele não vai levar isso de maneira leve. Ele não vai considerar isso alguma coisa irrelevante, como talvez alguns pensam.
mas na verdade ele é vingador. Há consequências, e não são poucas, de quem infringe essas orientações. Há consequências. E Cristo vai cuidar para que você sinta essas consequências aqui e na eternidade. Ele é o vingador de quem faz estas coisas, ou contra quem faz estas coisas, ou no caso o vingador do irmão que foi defraudado, poderia também no contexto significar isso, mas ou de um jeito ou de outro, Cristo toma as dores para si, e ele vai agir em juízo contra quem desobedece a sua palavra nesse sentido. Segunda motivação que Paulo dá, está no verso 7. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Deus nos chamou para quê? Para que Jesus Cristo morreu na cruz? Para que ele derramou seu sangue precioso naquela cruz? Para que ele agonizou horas ali pendurado no Calvário? Para que você pudesse transar com sua namorada e achar que está tudo certo? Para você ir para a cama com ela e achar que isso é normal? Trair a sua esposa e viver com um amante como se isso fosse normal? Ele nos chamou, Deus não nos chamou para a impureza. O Evangelho não vem como uma desculpa para as pessoas, do tipo assim, não, Cristo morreu por mim na cruz, eu sou eleito de Deus, meus pecados estão perdoados, então eu posso viver de qualquer maneira, Deus não vai se importar. Deus não nos chamou para a impureza, o Evangelho não tem como objetivo colocar uma desculpa para que as pessoas vivam na imoralidade. Ao contrário, o Evangelho é um chamado de Deus para a santidade. Ele morreu na cruz exatamente para isso, para nos redimir, não somente da culpa, mas também do poder do pecado e finalmente da presença do pecado quando ele voltar a segunda vez. Ele não nos chamou para a impureza. O Evangelho não é desculpa. Você usar o Evangelho como desculpa para viver uma vida indecente. Não. Deus não nos chama para a impureza, mas ele chama para a santidade. Terceiro motivo que Paulo dá no verso 8. Dessa arte, ou seja, dessa forma, quem rejeita estas coisas não rejeita o homem, e sim a Deus. Por quê? Porque a vontade de Deus é a santificação. E Paulo está ensinando isso. Se os tessalonicenses rejeitassem o ensino do Paulo, tipo assim, isso é muito duro, né? Ninguém consegue viver dessa forma, isso é um absurdo. Paulo está dizendo, vocês não estão rejeitando a mim. Na verdade, vocês estão rejeitando a Deus. Porque é de Deus que vem essa orientação. E é o que eu digo a vocês nessa noite. Se você rejeita esse ensino, você não está rejeitando o pastor Augustus. O pastor Augustus é um mero explicador da Bíblia. Eu estou só explicando a você o que Deus tem a dizer sobre isso, para a sua vida. Então, se você rejeita, não é a mim. Você está rejeitando o próprio Deus, que diz que a vontade dele é a santidade no seu comportamento, no seu casamento, no seu namoro. Quarto e último argumento do apóstolo Paulo, ainda no verso 8, no finalzinho. Eu vou ler o verso 8, que aí faz sentido. Dessa arte que rejeita essas coisas, não rejeita o homem, sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Oh, glória! Porque está pesado, né? Vinha pesado, e Paulo termina dizendo, esse Deus que é vingador, esse Deus que quer a santidade e não a impureza, ele é o Deus que também dá o Espírito Santo para que você possa obedecer. Porque a essa altura, quando chegamos até aqui, não é? O coração da gente vai apertando, a gente vai ficando miudinho diante de Deus, se sentindo uma baratinha, e no final um verme, não é? Que é bom que a gente se sinta mesmo, porque a gente é mesmo, né? Está sentindo um verme aqui, e Deus diz, não, mas Deus nos dá o Espírito Santo. Por que Paulo coloca isso aqui? De propósito. Aqui eu me lembro das palavras de Agostinho, a oração que ele faz a Deus nas confissões. Agostinho, aquele grande pai da igreja do século IV, ele diz, Deus, pede-me o que desejas, e faze em mim o que pedes. Se o Senhor fizer em mim o que o Senhor pede, o Senhor pode pedir o que o Senhor quiser, desde que o Senhor faça isso no meu coração. É isso aqui que está acontecendo. Depois de dizer o que é que Deus quer de nós, Paulo diz, Deus dá a você o Espírito Santo, para que você possa fazer isso, pela ajuda do Espírito Santo, pela presença do Espírito de Deus no seu coração. Esse Espírito que é santo, você vai se livrar de toda imoralidade, você vai usar o seu corpo da forma correta, você não vai defraudar os seus irmãos. Você vai ouvir essa palavra, você vai querer andar nesse caminho, você vai se levantar do seu erro, você vai acabar com esse namoro sujo, você vai consertar o seu casamento, vai ser fiel à sua esposa, não é pela sua força, não é pela minha, mas é Deus quem nos dá o Espírito Santo. Parece que eu estou ouvindo alguém dizendo, pastor, que o senhor não entende, eu tenho 20 anos de idade, pastor, e com 20 anos os hormônios estão, fervendo, pastor, é difícil segurar, pastor, é difícil segurar, Eu saí da igreja com 16 anos de idade, fui embora para o mundo, e eu não gosto de falar dessas coisas, às vezes é preciso dizer, eu fiz tudo isso aqui que Paulo está dizendo, minha vida era uma vida de imoralidade, de prostituição, ao que você imaginar. Aos 22 anos de idade, na flor da idade, com os hormônios lá em cima,
a graça de Deus me alcançou. Eu me tornei crente e fui imediatamente confrontado com as exigências do Evangelho quanto a uma vida santa. Abandonar a prostituição, abandonar amigos que só falavam porcaria, namorada, que tinha uma vida impura. Então, fui logo confrontado pelo Evangelho. Tinha 22 anos e eu não era lá de jogar fora. Então, a tentação era muito grande a tentação. E eu disse, eu não sei como é que eu vou conseguir, porque eu não tinha intenção, não tinha candidato para casamento, não tinha nada. Era um ímpio, era um pagão que conheceu o Evangelho aos 22 anos de idade. E Deus me deu graça. A minha vida foi mantida, a minha vida foi mantida dentro da pureza do Evangelho. Me casei com 28 anos com a Minka. E é como se tivesse sido a primeira mulher na minha vida. Dos 22 aos 28, 6 anos, Deus me preservou completamente, na flor da idade, com os hormônios saindo pelos ouvidos. Então não venha com conversa. Não venha com conversa, dizendo, pastor, eu tenho 18 anos, tenho 19 anos, tenho 20 anos, ninguém aguenta nessa idade. Dá um tempo, irmão. Eu sei do que é que eu estou falando. Pode sim, mas não é por nós não, é porque Deus nos dá o seu Espírito Santo. É a última palavra dessa sessão e é a promessa maior e final do apóstolo Paulo para os seus leitores e para nós. Tudo isso que ele falou até agora é possível sim. Por quê? Porque ele nos dá o seu Espírito Santo. Se você caiu, se você não faz, se você errou, é porque você entristeceu esse Espírito, não deu ouvidos ao Espírito, não cultivou uma vida cheia do Espírito e não andou no Espírito. Mas se você tivesse feito isso, com certeza Deus haveria de guardar e manter você. Minha última palavra é para aqueles que de alguma forma se sentiram enquadrados nessa noite pela palavra de Deus. É bom que assim seja. E eu quero dizer que há misericórdia e há perdão, há restauração. Nós podemos começar de novo, não importa a idade, não importa quão errado você fez, mas ao coração contrito e arrependido, o Senhor não despreza. Se você reconhece, se você sabe, diante de Deus, que você pecou contra Deus, está pecando contra Deus, você pode se arrepender e você vai encontrar misericórdia da parte de Deus. Cristo veio salvar pecadores quebrados e falidos como eu e como vocês. E Ele vai nos dar o Espírito Santo para restaurar o seu casamento, a sua vida, a sua juventude, para começar de novo, ser uma nova criatura. É isso que é o Evangelho, esse chamado para a santidade que é baseado na presença do Espírito Santo enviado pelo Cristo que morreu na cruz por nós e ressuscitou ao terceiro dia. Que nessa noite essas palavras encontrem abrigo no seu coração, que você saia daqui nessa noite dizendo, Deus, eu quero viver uma vida de santidade, eu quero que o Senhor me ajude a me livrar de toda essa impureza que cerca a minha vida. E eu sei que Deus vai ouvir a sua oração, porque Ele tem levantado pessoas que caíram, como Ele levantou o rei Davi. Ele tem levantado irmãos que falharam, irmãs que falharam e dado um novo começo, uma nova vida, e Ele pode fazer isso com você também. Eu quero orar por você nessa noite. Vamos curvar nossas cabeças e vamos buscar esse Deus restaurador. Pai, eu quero pedir, nesse exato momento, por aquela pessoa que está aqui nessa noite e que foi convencida pelo Teu Espírito Santo do pecado, da justiça e do juízo. Quero orar por aquele que nessa noite, no íntimo do seu coração, sabe que tem pecado contra Ti, que tem sido impuro, que tem praticado a fornicação, talvez o adultério, praticado a imoralidade, a impureza, tantas outras formas de desvios. Ó Deus, eu sei que Tu és o Deus do perdão, Tu és o Deus que transforma, o Deus que muda, que acolhe o pecador arrependido. E, baseado nas Tuas promessas, eu peço que Tu queiras restaurar nessa noite esses queridos, ó Deus, que buscam o Teu perdão e a reconciliação. Em nome de Jesus. Amém. Teologia reformada com linguagem acessível e respostas bíblicas para temas atuais? Garanta já o seu. Links na descrição.